Olá pessoal, bem, nesse vídeo vou abordar aqui uma questão bem interessante por sinal, enviada por um membro aí do canal, o Raimundo Pinho, né? Obrigado aí Raimundo pela questão, e muito interessante por final, pois trata da função φ de Euler, ou como é conhecido também na literatura, a função totiente, né? Então, a questão diz o seguinte: mostrar que se, deixa eu colocar aqui a caneta, né? Mostrar que se n e m, né, são inteiros positivos tais que m divide n, então φ de m divide φ de n, tá? Então vamos abordar aqui essa questão, tentar resolver. Eu acredito ter encontrado aí, quebrei um pouco a cabeça, mas acredito ter encontrado um argumento consistente para resolvê-lo, né? Então, vamos começar com o seguinte. Primeiro, m e n são inteiros, né? Se eles são inteiros, a gente pode partir do pressuposto de que eles são compostos pelo produto de números primos, né? E a forma mais geral da gente poder escrever isso é assumir então que m é dado da seguinte forma: m pode ser, por exemplo, um primo P1 elevado a alfa 1 multiplicado por P2 elevado a alfa 2 e assim até um primo PK elevado a alfa K, certo? E se a gente vai partir do pressuposto de que m divide n, então vamos dizer também que o inteiro n possui os mesmos primos P1, P2, PK, né? Então P1, só que as potências não necessariamente são iguais, né? Vamos colocar aqui então beta 1, P2 elevado a beta 2, né? E assim PK elevado a beta K, tá? Então é aquilo que eu disse, ó. Se a gente está partindo do pressuposto de que o m divide o n, né? Então o que tem que acontecer, apesar das potências dos primos aqui serem distintas, o que pode acontecer é que os alfa-i's, né, ou seja, o alfa 1, alfa 2, alfa k, eles podem ser menores ou no máximo iguais aos beta-i's, ou seja, aos beta 1, beta 2, beta k, né? Então a gente tem que assumir que alfa-i é menor ou igual a beta-i, né, para todo i, ok? Onde o i, né, como eu bem disse, vai percorrendo esses índices aqui, 1, 2 até o k, em ambas as composições de primos, certo? Beleza, então agora a gente precisa partir para os fatores primos do número, desses números m e n, né? Então assim, a forma mais resumida que eu tenho de escrever o m, né, utilizando até essa notação dos alfa-i e beta-i, a gente pode escrever o m então como sendo pi elevado a alfa-i, né? E o n como pi elevado a beta-i, tá? Só para ficar uma coisa mais sucinta, mais resumida, né? Onde esse i aqui percorre todos os índices, beleza? Então, a gente pode assumir que os fatores primos, né? O que a gente quer é que os fatores primos de m dividam um número n, tá? Então, quem são os fatores primos de m, né? Aí é que entra a função φ de Euler, né? A função φ de Euler tem uma seguinte propriedade, né? Lembra que a função φ de um número m, ela nos dá o valor de todos os números que são coprimos a m, né? Então, dos números menores uma definição, eu posso dizer assim, que φ de m é o número de elementos, né, de um conjunto dos naturais,
menores do que m, né, tal que são coprimos com m. Né? Por exemplo, o φ de 8, né, vai ser composta pelo conjunto 1, 3, 5 e 7. Né? Por quê? Porque todos eles são naturais menores do que 8 e todos eles são coprimos a 8. Né? Então a gente tem que φ de 8 é igual a 4. Tá? Então é assim que funciona, né, bem resumidão mesmo, a função φ de Euler. Ok? Então, essa função tem várias propriedades, né? Dentre elas, uma que se destaca pelo uso que a gente vai fazer aqui quando está relacionado potências de números primos. Né? Essa função diz o seguinte, ó, se eu pegar aqui φ de m, né? Ou seja, m é pi elevado a alfa i, então eu tenho φ de pi elevado a alfa i, né? Isso é igual a pi elevado a alfa i menos pi elevado a alfa i menos 1. Okay? Tem uma forma não muito difícil de demonstrar isso aqui, mas por hora vamos apenas usar o resultado. Okay? Então isso é uma propriedade que é demonstrável, né? Uma das várias propriedades da função φ de Euler. Tá? E mais, a gente pode escrever isso, se eu colocar o pi elevado a alfa i em evidência, eu posso escrever isso da seguinte maneira: pi elevado a alfa i. Né? Colocando em evidência, isso vai ficar o que? 1 menos 1 sobre pi. Tá? Então, a função φ de m pode ser escrita dessa maneira aqui. Tá? Lembrando que o i percorre todos esses índices aqui, 1, 2, k, né? Então aqui a gente está falando de um produtório, né? Na verdade. Mas por enquanto vamos deixar as coisas mais simples assim. De forma semelhante, né, a gente pode assumir então que φ de n vai ser o quê? Vai ser φ de pi elevado a beta i, né? Ou seja, pi elevado a beta i menos pi elevado a beta i menos 1. Que por sua vez a gente pode colocar da mesma maneira que colocamos o φ de m, que é pi elevado a beta i multiplicado por 1 menos 1 sobre pi. Ok? Onde, mais uma vez, né, só ressaltando que a gente vai usar esse fato daqui a pouco, isso daqui e isso daqui se trata de um produtório, né, porque esse i aqui está percorrendo todos esses índices 1, 2k. Tá? Então, beleza, temos aí uma expressão para φ de m e φ de n. Né? E agora, o que a gente pode fazer? Né? Veja o seguinte, olha só o que a gente fez aqui em cima. Né? Vou colocar aqui na frente. Ó. Pi elevado a alfa i, a gente chamou isso aqui, ó, de m, né? Pi elevado a alfa i a gente chamou de m. Então, vamos colocar isso da seguinte maneira, ó, m multiplicado por 1 menos 1 sobre pi. Né? Também, pi elevado a beta i, a gente chamou de n. Tá? Então, vamos escrever isso como n multiplicado por 1 sobre 1, 1 menos 1 sobre pi. Ok? Então, acredito que aqui nós temos uma notação mais simples. Agora, só para poder enfatizar, porque aqui eu não coloquei corretamente, lembre-se do que eu disse, esse i aqui está percorrendo todos os índices, né? Para ficar mais formal, eu teria que colocar assim, ó, o φ de m como sendo m multiplicado por um produtório, né, de 1 menos 1 sobre pi. Pronto, agora finalmente eu tirei o meu incômodo, né, que era expressar esse termo aqui sem um produtório na frente. Tá? Onde esse produtório está se referindo ao que? A 1 menos 1 sobre P1 multiplicado, né,
multiplicado por 1 menos 1 sobre P2 e assim até chegar por 1 menos 1 sobre PK. Tá? Então, essa expressão que eu escrevi aqui se refere a isso. Ok? Então, só para poder ficar claro mesmo o que a gente está falando aqui, só para trabalharmos na mesma língua. Tá? E é claro, né, que o φ, escrever esse φ direito, né? Φ de n também pode ser escrito como n multiplicado por um produtório de 1 menos 1 sobre pi. Né? E aqui o problema está praticamente resolvido, né? Porque olha só, deixa eu escrever isso aqui. Esse argumento final é importante. Vou escrever isso aqui um pouco mais embaixo. Né? Veja que eu tenho esse termo em comum, né, nas duas expressões. Esse produtório ele vai dar um número inteiro qualquer que eu posso perfeitamente, por exemplo, chamar de Q. Tá? Então, só para tentar explicar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Né? Então, por exemplo, como que eu posso colocar isso? Não, melhor ainda. Não vou por essa abordagem não. Deixa esse produtório aí do jeito que ele está, né? E vamos colocar as coisas de outra maneira, né? Se eu estou considerando lá no início do problema, ó, aqui, tais que m divide n, né? Eu estou partindo do pressuposto de que m divide o n. Né? Se o m divide o n, significa que o n pode ser escrito como o m multiplicado por um inteiro q qualquer, né? Para todo q pertencente aos inteiros, certo? Então, se isso acontece, significa que eu posso escrever, por exemplo, essa expressão aqui, ó. Vamos ver mq. Eu posso vir bem aqui nessa expressão de baixo, né, do φ n, né, φ de n, e no lugar do n eu colocar m vezes q, multiplicado por esse produtório, né, 1 menos 1 sobre pi. Ok? Acontece que m aqui eu vou até inverter, ó, eu posso inverter a ordem, m vezes q, eu posso colocar q vezes m, né? Certo? E eu sei que m vezes esse produtório é quem? Ó, m vezes o produtório é φ de m. Né? Então isso aqui, ó, é φ de m. Né? Então, o que eu estou afirmando aqui, na verdade? Eu estou afirmando que φ n é igual a Q, vou colocar logo assim de forma direta, é igual a φ de m multiplicado por Q. Ou, em outras palavras, eu estou afirmando que φ de m divide φ de n. E assim a gente prova o resultado, ok? Então, é isso. Acho que eu mostrei, né, através do pressuposto inicial de que esses inteiros dividem, né, de que o m divide o n. Então, eu provei que φ de m divide o φ de n, ok? Espero que tenha ficado clara a demonstração e, mais uma vez, obrigado aí pelo problema, Raimundo. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.